Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu vou convidar os irmãos para se colocarem de pé. Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura a 8. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até o verso 30, que Deus nos abençoe com a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Meus irmãos, hoje eu creio que os irmãos sabem, né, que se para comemorar o dia da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro é o dia em memória, né, a Bíblia, né? As pessoas estão comemorando a Bíblia, né? A importância de termos a Bíblia como um livro puramente teológico, né? Um livro de Deus. E nesta noite, queridos irmãos, nós queremos compartilhar com os que se encontram aqui, com os nossos irmãos internautas, de um título que iremos compartilhar nesta noite, provando da graça de graça, certo? Provando da graça de graça. Provamos da graça de Deus e não pagamos nada por ela. E o que é que isso muda em nossas vidas? Provar da graça de graça. É bem verdade, meus queridos irmãos, que de um lado existe, né, um extremo e de outro extremo, né? Dizem, né, que aquilo que não se paga não se valoriza. Mas, por outro lado, dizem também aquilo que não se paga, nós somos devedores pelo resto da vida. Pois é, nós precisamos compreender que a graça de Deus, um dia ela foi trazida na minha vida, para a tua vida, sem nenhum preço da minha parte e da tua parte. Mas, irmãos, quem dos que estão aqui nesta noite já provaram da graça de Deus? O que essa graça de Deus tem trazido de benéfico para a sua vida? E os amigos que aqui se encontram, os amigos internautas, né, que não provaram da graça de Deus ainda, nosso desejo é que nesta noite o Espírito Santo traga também luz dessa palavra que há de ser lida e que essa graça seja algo grandioso, notório em sua vida. Irmãos, é o texto de Romanos, né, que fizemos a leitura, capítulo 8, do verso 28 ao verso 30, é um texto bem ouvido, um texto bem conhecido, né? Mas esse texto é um texto muito rico, que vale a pena a gente ler, ouvir e ouvir. Por quê? É um texto que fala da graça de Deus em nossas vidas, em um tempo que não tínhamos conhecimento. Era desconhecido para conosco, mas conhecido para com Deus, né? As igrejas congregacionais, elas têm uma confissão de fé, tá certo? Baseada na confissão de fé dos teólogos de Savoy. Como também, né, temos também uma partezinha da confissão de fé puritana, chamada dos teólogos de Westminster, né? E o que é que essas confissões de fé, elas declaram, né? Elas declaram, irmãos, que há uma distância tão grande entre Deus e o homem. Presta atenção nisso aí, meu irmão, minha irmã. As confissões de fé, a nossa confissão de fé congregacional, baseada nos escritos de Savoy, de Westminster, afirmam que há uma distância tão grande entre Deus e o homem, que além deste homem dever toda obediência ao seu Criador, ele não pode receber de Deus nenhum bem ou
desfrutar de seu amor se não for pela graça de Deus. É importante, e meus irmãos, a gente conhecer um pouquinho da nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, em linhas, declara que eu e você, humanamente falando, não teríamos a mínima possibilidade de se aproximar diante de Deus, por causa do nosso pecado. Nós jamais deveríamos desfrutar da bondade que Deus tem dado. Os seres humanos, mesmo sem conhecer a Deus, eles também, outros, têm desfrutado da bondade e do amor de Deus. Mas, mesmo assim, eles não podem se aproximar de Deus. Deus tem que vir sempre ao homem para que esse homem seja abençoado. Mas, irmãos, essas confissões também elas provam que Deus beneficia o homem através de um relacionamento de amor por ele iniciado, com consequências de vida e morte. Este é um relacionamento que essas confissões de fé nos traz, chamada de pactual. Ou seja, porque Deus te ama, né? Porque Deus cuida de você, porque Deus está preocupado com você, porque Deus supre as suas necessidades, porque estamos aqui, porque houve um pacto de Deus com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade estaria disposta a vir ao homem, pois este homem não tem a mínima condição de se dirigir a Deus. A mínima. Ele não tem desejo. E, meus irmãos, se a gente tivesse que voltar um pouquinho, lá na carta de Paulo, também na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós nos deparamos ali com o capítulo 3, a partir do verso 10, quando Paulo diz, não há nenhum sequer. Paulo está falando de justiça própria, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem ame a Deus, todos se extraviaram e de uma vez eles se fizeram inúteis. Inúteis, eles não têm disposição própria de ir a Deus. Veja bem, essa semana nós tivemos um dia feriado. Né? E esse dia feriado foi um dia que foi venerado por uma pessoa, diga-se de passagem, que protege Campina Grande, a padroeira de Campina Grande. Né? Padroeira é o quê? Aquele que protege, aquela que protege. Meus irmãos, né? A palavra de Deus diz que quem protege Campina Grande é Deus, não é a criatura, mas colocaram a criatura no lugar do Criador. E, irmãos, muitos crentes têm essa disposição ainda de achar que o homem natural, ele tem condição própria de se dirigir a Deus, de amar a Deus, de buscar a Deus. Se ele faz tudo isso, o dia que ele chegar perto de Deus, ele pode também falar para Deus, eu não quero mais lhe servir. Irmãos, o texto em nenhum lugar, presta atenção a coisa, meus irmãos, o texto que foi lido, em nenhum lugar sugere que Deus conheceu de antemão aqueles que desejavam crer. Nós podemos ver que, de outro lado, teológico, existe os que defendem a tese que o homem deseja crer. Mas, meus queridos irmãos, nós temos que ter em mente, não importa o que o homem pensa, o que ele defende, o que ele crê, mas o importante é o que está escrito. O importante é o que está escrito. E esse texto, em nenhum lugar, sugere que Deus conheceu de antemão aqueles que desejariam crer nele. Esse texto não nos traz essa informação. Esse texto nos mostra, pelo contrário, que Deus é quem veio ao homem. Uma ideia como esta não pode ser encontrada em qualquer lugar neste versículo. O texto diz, aquele que Deus, ou seja, de antemão conheceu, e nunca menciona ou implica alguma coisa sobre o suposto desejo do homem de ser escolhido
texto não diz isso aí. Ou seja, né? Resumindo, as confissões de fé, diante da exposição bíblica, né, as confissões de fé foram pautadas na palavra de Deus. Nenhuma confissão de fé, pelo menos essas duas, né, poderíamos falar também da Wittenberg, nenhuma dessas confissões, ela nos leva a crer que Deus escolheu um povo, quando esse povo teria desejo de escolher a Deus. O homem não tem desejo de escolher a Deus. Nós vamos ver por quê. Tá certo? Bem, meus irmãos, né? A palavra que nós estamos trazendo esta noite é provando da graça de Deus. Provando da graça de Deus. Lembre-se que nós falamos no início que as pessoas dizem que eu só valorizo mesmo aquilo que eu pago. E é bem verdade que existe muitos cristãos que não têm valorizado essa graça de Deus. Mas pense uma coisa. Para essa graça chegar até você, alguém teve que pagar. Para mim e para você, nós estamos hoje provando da graça de graça, sem nenhum preço. Não fizemos nenhum esforço, mas alguém fez por nós. E isso que veio até mim e você, a graça de graça. Irmãos, o nosso objetivo nesta noite é falar desse título, provando da graça de Deus, é de suma importância. Por quê? Nós precisamos valorizar mais essa graça que um dia chegou a nós sem partir de nenhum desejo dos nossos corações. Pois bem, nós vamos, irmãos, fazer a nossa preleção nesta noite diante desse título, provando da graça de Deus. E iremos dividir em dois tópicos. O primeiro, né? Por que provar da graça de Deus? Porque a escolha foi feita por Deus. Estamos provando da graça de Deus, porque, em primeiro lugar, a escolha foi feita por Deus. A escolha não foi feita por mim, a escolha não foi feita por você. A Bíblia diz que quem fez essa escolha foi Deus. Meus irmãos, é interessante nós observarmos, né, como nós somos tendenciosos a crer, a defender o princípio da criatura no lugar do Criador. E quando isso acontece, nós estamos caindo também na mesma idolatria que o povo de Campina Grande caíram essa semana. Irmãos, nós somos devedores dessa graça, porque essa escolha foi Deus que fez. Não fui eu, nem foi você, porque nós não teríamos a mínima capacidade. Veja bem, meus irmãos, o texto é claro. Deixa aí a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 8, verso 28. Então, provando da graça de Deus. Por quê? Porque eu preciso provar dessa graça. Porque eu preciso sentir essa graça. Porque eu preciso defender essa graça. Porque eu preciso viver essa graça. Porque eu preciso valorizar mais essa graça. Porque foi Deus que me escolheu. Foi Deus que escolheu a você, separadamente de milhões de pessoas, simplesmente para te conceder essa graça. Graça salvadora, perdoadora, redentora, libertadora. Isso tudo foi concedido gratuitamente em Cristo Jesus. E o texto é bem claro, o texto não diz, foi você, foi o homem que escolheu. O texto nos diz que foi Deus que escolheu. Olha, meus irmãos, está escrito aí, o verso 28. Perdão, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também fez o quê? Predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção uma coisa, irmãos, olha, veja a ideia de alguém que diz assim, né? Eu creio na graça, né? Mas essa graça não foi de graça. Por quê? Porque eu que tive a disposição de ir a Deus. Então o texto está errado aqui.
O texto está errado, do verso 29. Porque diz o quê? De antemão, ou seja, né? Antes de tudo, né? Antes de você existir, antes de existir o universo, antes de existir os seus pais, antes de você pecar, antes de você desejar alguma coisa, a Bíblia diz o quê? De antemão, ou seja, antes, o que aconteceu? Porquanto aos que de antemão conheceu. O texto sagrado diz que, primeiramente, Deus me conheceu, te conheceu, para que viesse essa graça sobre a minha vida. Agora, uma pergunta é, por que Deus fez isso? Não tem resposta. Tá certo? Não tem resposta. Por mais que você questione a Deus, por que Deus me escolheu? Nós iremos encontrar simplesmente porque Ele te amou. Mas diante de busca, né, de escavacar méritos humanos, porque nós queremos méritos humanos, né, para ir a Deus. Não. Alguém poderia até falar, pastor, mas pelo menos eu subi à casa de Deus para ouvir a voz dele. Não, você só veio aqui, você só está vindo aqui pela graça de Deus também. O dia que você pensar o seguinte, né? Eu resolvi não servir mais a Deus. Eu resolvi não vir mais à igreja. Você nunca provou da graça de Deus. Antes de algum desejo, antes do seu nascimento, eles foram escolhidos, né? Irmãos, olha a sequência aí do texto que nos mostra aí. Estamos falando, provando da graça de Deus, sem nenhum preço da minha parte e da sua parte. Mas lembremos-nos que alguém pagou um alto preço para nos conceder essa graça, de graça. Pois bem, o texto sagrado nos diz o quê? Nós dividimos ele em dois tópicos, né? Primeiro, porque a escolha foi feita por Deus. Primeiro, veja bem, irmãos, os detalhes. Porque os que dantes conheceu também. São 5 elos que nós vamos encontrar nesse versículo aí. O primeiro, conheceu. Tá certo? Foi Deus que te conheceu antes de tudo. Não foi você que conheceu Deus, não. Preste atenção uma coisa. Quem é que primeiramente conhece o filho? É o filho que conhece ao pai ou o pai que conhece ao filho? Hein, gente? Seria uma loucura, né? Se a gente falasse assim, olha, eu sou diferente. Eu conheci meu pai primeiro do que ele conheceu a mim. Isso não existe. E por que muitos acham que eles, primeiramente, conheceram a Deus? E ficaram entusiasmados com alguma coisa, provaram alguma coisa e disseram, eu quero servir a Deus. Não, o texto muda completamente aí e diz que Deus conheceu. E preste atenção à sequência. E aqueles que de antemão conheceu, fez o quê? Os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu filho. Meus irmãos, olha como isso é sério. Nós não tivemos esse poder de escolha. Mas lembre-se de uma coisa, aquele que é escolhido por Deus, Deus predestinou-os para serem conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre eles. O que esse texto quer nos falar? Deus conheceu você, Deus te predestinou conforme a imagem do seu filho, e diz o quê? A fim de que Cristo seja o primogênito entre nós. Ou seja, eu tenho que compreender que essa graça veio a mim sem nenhum preço, mas, por outro lado, eu tenho que compreender que agora eu tenho um Senhor na minha vida. É Ele que vai mandar na minha vida, não é mais minha esposa,
os meus filhos, não é o seu marido que manda mais em você, não é mais a sua esposa, seus filhos, pai, mãe. Agora nós temos um Senhor que manda em nossas vidas. Não é a minha obrigação agora que manda em mim. Não é mais o meu dever, mas aquele agora que é Senhor da minha vida. E esse Senhor, justamente, ele se entronizou na minha vida e na sua vida, através do seu Santo Espírito, para sermos como ele é. E aí eu preciso perguntar, você precisa perguntar, como é que Cristo é? Rancoroso? Não perdoo? Meu coração, o coração de Cristo é tomado de mágoa, tomado de tristeza, de amarguras, de pensamentos contrários à lei do Senhor. Veja, você tem que sentir na pele. Peraí, Deus veio a mim com meio de graça, mas esse mesmo Deus disse que me predestinou para que eu fosse a imagem do seu filho, e esse filho agora seria Senhor na minha vida. Ele era quem passaria a mandar na minha vida. Porque, meu irmão, quando o homem vai a Deus, ele vai fazer o que ele quer. Ele acorda e diz, às 8 horas, 8 horas, eu vou abrir meu comércio. Esse negócio do Senhor, isso é besteira. 8 horas, eu vou ficar em casa, descansar mais um pouco. Por quê? Ele não tem um Senhor na vida dele. Meus irmãos, que estão participando da Escola Bíblica Dominical, eu creio que a lição do número 11 foi uma lição para abrir os nossos olhos. Quero trazer em memória aos irmãos, mais uma vez, que fizeram uma pesquisa em vários países, poderia ter feito no Brasil, e constataram que alguns países, diante dessa pesquisa, encontraram 73% de pessoas que se declararam ser cristã. Como você disse que é crente. Certo? E essa pesquisa, e ele chegou a 4%. Dos que disseram, que professaram que era cristão, 1,4% são frequentadores de igrejas evangélicas. Talvez 0,5% são verdadeiros evangélicos. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem ainda perdoar. Certo? Irmãos, como é? Peraí, eu recebi a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus me predestinou, te predestinou para você ser igual agora a Cristo, ou é ou não é. Pode pedir a Deus nesta noite, Senhor, me salva, me liberta, que eu estou caminhando para a condenação, para perdoar. Eu vou com aquele infeliz para o inferno, mas eu não perdoo. Você pode pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou caminhando para o inferno. Estou na igreja congregacional, conservadora das Malvinas, sou membro de lá, mas eu estou perdido. Porque eu não tenho um coração disposto para perdoar. Senhor, eu sou totalmente descompromissado com a tua obra. Em primeiro lugar está o meu próximo, está o meu eu, e o Senhor entende a minha falha. Meus irmãos, Deus não quer saber disso, não. Ele disse que quer ser Senhor na sua vida. Eu não tenho disposição, Senhor, para guardar o dia do Senhor ainda. Eu não tenho. Porque tu sabe que eu tenho uma casa e preciso cuidar dela. Eu tenho um comércio que preciso cuidar dele. Eu tenho os meus estudos, eu preciso cuidar dele. Cuide, tudo isso vai para o inferno. Cuide, tudo isso vai para o inferno. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão completamente equivocadas. Fazem parte de uma igreja e estão perdidos dentro da igreja. E aí vem a lembrança, uma das mensagens do pastor Hernando Dias Lopes. Perdidos dentro da igreja. Irmãos, que hoje, irmãos, venhamos fazer um exame de consciência. Eu provei ou não provei da graça de Deus? Eu tenho um coração disposto como de Cristo ou não tenho? Em primeiro lugar está o que? A lei de Deus, está o meu compromisso com Deus, ou estão as coisas seculares? Se as coisas seculares estão tomando conta de você, você ainda não é salvo. E
Peça a Deus, Senhor, me salva, me liberta. Porque, meus irmãos, de outra sorte, a maioria daqui está condenado. A maioria dos irmãos estão condenados. Porque são irmãos que têm lutado para guardar esse dia. São irmãos que têm lutado para perdoar. São irmãos que têm lutado, né, para amar essa lei de dia e de noite, enquanto eu não estou nem aí. Venho, não tenho satisfação a dar a ninguém e recebi a graça de Deus, então é um equívoco grande. O equívoco é grande, porque a palavra de Deus diz o quê? Que de antemão aquele que escolheu os predestinou para andar como ele andou, perdoando. É bem certo que nós temos falha, mas as falhas, irmãos, não podem invadir aquilo que é de Deus. O dia de domingo é o dia do Senhor, meu irmão, minha irmã. E se o meu eu está invadindo isso aí, eu tenho que fazer um exame de consciência. Se eu não tenho disposição para guardar esse dia, para amar esse dia, para viver esse dia para Deus, para lembrar da obra, da criação, da obra da redenção, eu estou perdido, gente. Então não se engane em fazer parte da membresia de uma igreja e não ter esse desejo, essa satisfação. Peça a Deus hoje, Senhor, me liberta. Eu quero ser salvo. Eu quero provar dessa graça de graça. Amém? Amém? Sim, parece que os irmãos estavam dormindo. Mas, irmãos, essa é a pura realidade que nós precisamos viver. Não se engane. Não se engane se dentro de você ainda não há essa disposição. Como nós falamos hoje, né? A missão da igreja é evangelizar, é falar do amor de Deus, é lutar para viver essa palavra. Mas por que, pastor, tudo isso? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, de antemão, nos conheceu, e foi para isso que ele nos predestinou. Segundo elo. O terceiro elo. Aos que chamou, este também fez o quê? Justificou. Então, a chamada entra no terceiro elo, que vamos para o quarto elo, que diz o quê? Justificou. O que é justificação? O chamado nós entendemos. Estávamos lá no mundo, né, totalmente distanciado de Deus, e Deus vai lá e me chama. Para quê? Para viver para Ele, para sentir a lei dEle, para amar a lei dEle, para viver essa lei. E o quarto elo diz o quê? Ele me justificou, Ele te justificou. Ou seja, irmãos, espera aí, como é que é uma pessoa justificada? Por Deus, que foi chamada por Deus, que foi predestinada por Deus, que foi conhecida por Deus de antemão, antes de tudo, não tem disposição agora para Deus. Ô, irmãos, o dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, é para a gente seguir o povo para a casa do Senhor. Eu sei que durante a semana você trabalha, você estuda, você está ocupadíssimo, mas espera aí, o dia do Senhor é do Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa, isso não é imposição minha, não. Isso aí é imposição do Espírito Santo. É Ele e você. Se Ele te chamou, se Ele te conheceu, se Ele te predestinou, se Ele justificou, Ele mesmo é capaz de colocar esse desejo no seu coração. Aí é que eu digo, se você não tem esse desejo, então há dúvida. A dúvida da sua salvação. E, irmãos, não me entenda, isso aí não é uma coisa forçada, gente. Vocês já prestaram atenção que os animais, ele tem costume, né, de seguir outros animais. A gente vê, né, um bocado de boi seguindo. Eles passam o dia todo em fora. À tardinha, eles estão voltando. Vem aquela fila. Pode prestar atenção aí. A mesma disposição que eles tiveram de ir ao campo, eles têm disposição agora de voltar. E é interessante, meus irmãos, que dificilmente vai se perder. Pode acontecer? Pode. Mas dificilmente eles acertam o caminho. Eles têm desejo de ir ao campo, quanto também têm desejo de voltar para o seu curral. Meus irmãos, não tem ninguém mandando. Muitos você pode ver aí que não tem ninguém mandando. Meu irmão, minha irmã. E mesmo que tivesse, tem alguém que está no comando ali para fazer isso. Eu tenho que sentir essa disposição, você tem que sentir essa disposição.
Porque o Espírito Santo de Deus é quem vai comandar a nossa vida. Pois, meu irmão, minha irmã, se chegasse o dia do Senhor e eu não tivesse disposição, meu deleite de falar esse dia é do meu Deus, eu seria a pessoa mais triste da vida, desse mundo aqui, desse universo. Eu seria a pessoa mais confusa. Eu seria a pessoa mais duvidosa da salvação. Eu não sei como é que você está vivendo hoje. Mas lembre-se, né? Lembre-se, né? Provando da graça de Deus, porque a escolha foi feita por Deus. E essa escolha foi quando? De antemão, ele conheceu, ele predestinou, ele chamou e justificou. Só que tem mais um elo. Qual o outro elo? Glorificou. Agora, meus irmãos, olha aí o nível que você se encontra, né? Aos olhos de Deus, você é uma pessoa glorificada, justificada, né? Conhecida por Deus, predestinada, chamada por Deus, e não tem essas porcento, então nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Você pode estar cansado do jeito que estiver. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe do meu cansaço. Que cansaço infeliz é esse que amanhã você vai trabalhar? Que dor de cabeça é essa? Que amanhã você vai trabalhar e não veio para a casa do Senhor de manhã porque estava com a mesma dor de cabeça. Porventura você vai tirar a sua cabeça e colocar outra? Só se for. Ai, meus irmãos, não dá para entender. Que cristianismo mísero. Irmãos, sem prazer é esse que muitos estão vivendo, irmãos. Espera aí, gente. Irmãos, não se iluda. Se tornar membro de uma igreja, isso não garante salvação. O que garante salvação é ter Jesus Cristo no comando da minha vida, da sua vida, e a minha vida, a sua vida, mesmo falha, limitações, inquietações, mas esse desejo tem que ser notório, isso tem que ser o nosso prazer, irmãos. Se não for, irmãos, nós temos que pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Porque, meu irmão, veja bem, né? Você vai para o céu com a disposição de um glorificado, de um justificado, de um conhecido por Deus, de uma pessoa que foi de antemão eleita de Deus. Espera aí, você chega no céu com qual disposição? Olha, irmãos, lembre de uma coisa. Se o nosso desejo não está na lei do Senhor, em primeiro lugar, nós não vamos entrar no céu. Então você pode estar pensando: pastor, vai muita gente para o inferno. Vai, Jesus Cristo disse mesmo. Muitos serão chamados. E será que você está aqui, meu irmão, apenas chamado e não foi escolhido ainda? Pode ser, pode. Se você não sente essa pessoa com essa disposição, essa sede de Deus, essa alegria, alegrei-me, né, quando me disseram: vamos à casa do Senhor, eu quero estar na presença de Deus, eu quero cultuar a Deus com os meus irmãos, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa está errada na sua vida. Isso não é prática dos salvos, dos eleitos. Esses 5 elos têm que estar na minha vida. Então, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa palavra, nós estamos tratando da mensagem de Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, provando da graça de Deus. Provando da graça de Deus. Em primeiro lugar, nós estamos destacando: por que, pastor? É importante eu provar da graça de Deus. Porque eu preciso compreender que foi Ele que me escolheu. Porque a escolha foi feita por Deus. E aí nós vimos o quê? 5 elos. O primeiro elo conheceu, o segundo predestinou, o terceiro chamou, o quarto elo justificou e o quinto fez o quê? Justificou. Não, quinto, perdão, glorificou. Já estamos nas alturas. O quarto é justificou. Então, são 5 elos que todo crente tem. Você é uma pessoa justificada, você é uma pessoa glorificada, você é uma pessoa predestinada, você é uma pessoa conhecida por Deus e você é uma pessoa que foi chamada por Deus. E, irmãos, se nós sentimos que esses 5 elos estão em nossas vidas, irmãos, nós precisamos viver de maneira diferente. Agora eu vou falar uma coisa: não tem pastor que mande, tá certo? Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém que segure uma pessoa que tem 5 elos na vida dele. Não tem. Ele sempre vai lutar para adorar a Deus. Irmãos,
Segundo e último lugar, provando da graça de Deus. Primeiro, porque a escolha foi feita por quem? Por Deus. Foi tudo Ele, tudo Ele. Segundo lugar e último, né? Porque fomos conhecidos por Deus. É outro versículo também que vai nos mostrar, né? O versículo 28 e 29, nós vamos fazer a leitura agora completa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, irmãos, nós vamos ver mais 5 elos diante de ser conhecido por Deus. O primeiro, de ser escolhido por Deus, e o segundo, de ser conhecido por Deus. Veja bem, foi Deus que me conheceu e te conheceu primeiro, não fui eu. Segundo, foi Deus que predestinou, não foi você que se auto-predestinou. Terceiro, você foi chamado por Deus. Quarto, você foi justificado por Deus. E quinto, você foi glorificado. Estes 3 versículos, ele nos mostra 5 elos, e mais 5 elos, são 10 elos que precisamos compreender, que tudo isso aí foi Deus. Então, veja bem, quando a igreja de Deus, eu compreendo e você compreende que isso aí vem uma discussão do alto, então, veja bem, irmãos, eu sou livre para isso aí. Você pode hoje chegar na praia mais bela no dia do Senhor. Certo? Sua disposição vai ser o quê? Eu não quero praia hoje, não. Eu quero uma igreja. Eu anseio pela igreja. Agora, meu irmão, isso não é o pastor que vai fazer na sua vida. Isso é muito glorioso, né? Isso é bom demais. Porque você acorda com isso aí, né? O grande reformador João Calvino, ele disse que é bom ser escolhido por Deus. É bom ser predestinado por Deus. Porque ele diz que na noite do sábado, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E na manhã do domingo, nós nos encontramos com Ele. Em uma praia, em uma piscina? Não. Em uma igreja. Com o desejo de adorá-lo e reconhecer a criação e a redenção. Meus irmãos, galinha gosta de milho. É isso? Então, o local que ela estiver, ela vai gostar de milho. O local que você estiver, você vai amar a Deus. Você vai declarar para você próprio. Você não está interessado em mostrar para alguém que está com você. Tá certo? É você que sente esse desejo. Eu quero Deus. Eu quero adorar a Deus. Porque esse é o dia que Deus marcou para que eu viesse reconhecer a graça que foi derramada na minha vida. Ah, pastor, não posso fazer isso em outro dia? Se você tem dificuldade para fazer no domingo, imagine você fazer isso na segunda. Isso é desculpa sua. Sempre vem essa desculpa. Ah, pastor, não posso fazer isso no outro dia, não? Pode, meu irmão. Mas o problema, se você já tem dificuldade, porque você trabalha, porque você estuda. Meus irmãos, essas coisas são ocupadas em nossas vidas porque outras já tomaram o nosso coração, já tomaram a nossa mente. Esse é que é o problema, meus irmãos. Mas enfim, irmãos, esses elos têm que estar ligados muito em nossas vidas. Fui conhecido por Deus, fui predestinado por Deus, fui chamado por Deus, fui justificado, fui glorificado. O quinto e último elo da corrente é a glorificação. Novamente, todos, sem exceção, que foram justificados também são todos, sem exceção, que nos paraísos serão glorificados definitivamente. É interessante, irmãos, nós observarmos que o apóstolo usa os verbos, todos eles, no passado, né? Foi tudo no passado, de antemão, foi predestinado, foi glorificado, não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. Todos eles estão no passado.
Pois bem, meus irmãos, este é o último ponto que nós estamos concluindo já a nossa parte, o 10º elo, e nos faz o quê? Entender por que este é o único lugar do Novo Testamento em que o apóstolo Paulo pula da justificação para a glorificação, sem mencionar santificação. Ele poderia ter mencionado, né? Santificação, mas ele pula logo o quê? Pula para a glorificação. Paulo não está rejeitando a verdade da necessidade da perseverança dos santos, de jeito nenhum. Mas no conteúdo, ou no contexto do apóstolo, está lidando com as obras de Deus baseadas em seus soberanos propósitos da graça eletiva. O que Paulo está falando? Olha, Paulo está falando o seguinte: se você, meu irmão, foi de antemão chamado por Deus, conhecido por Deus, predestinado por Deus, justificado por Deus, glorificado por Deus, naturalmente você vai lutar por uma vida de santificação. E aí, papai tem que falar isso aí, mamãe tem que falar isso aí, o pastor tem que falar? Temos. Mas nós não obrigamos ninguém a viver uma vida íntima com Deus. Nós não obrigamos ninguém. Preste atenção uma coisa, meus irmãos, né? O apóstolo também nos lembra que Lucas, Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo e Silas na prisão. Poderia estar o quê? Mas, Senhor, eu estava pregando no teu nome. Né? Olha só, está vendo aí? Está vendo aí? Os demais vertentes que estão aqui. Vale a pena se ver esse Deus? Nós estávamos pregando lá, fomos surrados. Estamos aqui no tronco, sem roupa, no frio. Mas não, irmãos. Não, ninguém pressionou a eles ali. Ninguém colocou nenhum peso, nenhuma posição. Mas a Bíblia diz que meia-noite, esses homens, tomados pelo Espírito Santo, esses homens estavam convictos que foram escolhidos por Deus, predestinados, conhecidos, justificados e glorificados já, e eles cantavam a Deus e glorificavam a Deus ali, irmãos, a ponto que os outros presos, os outros detentos ficaram pasmos. Isso é uma loucura. No domingo, rapaz, você deixar de ir para uma praia, para uma piscina, para ir para a igreja? Foi o que eles viram em Paulo e Silas. Loucura. Esses homens foram surrados. Estão no tronco aí. E como é que pode esses homens, meia-noite, não conseguem dormir? Estão cantando e louvando a Deus. Irmãos, eu desejo que isso seja na tua vida, na minha vida. Que tenhamos essa convicção, dessa graça, de graça, que Deus me concedeu em Cristo, te concedeu em Cristo. Que isso seja uma vivência na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus os abençoe.